Continuidade ao debate de hoje à tarde, está inscrito o senador Lindenberg Farias. Senhor presidente, o dia de hoje foi um dia importante, como foi importante a terça-feira passada, naquele julgamento da senadora Gleisi Hoffmann, que foi absolvida por unanimidade, senador Paulo Rocha. 5-0. Acusação de corrupção. Eu lembro da Rede Globo, sempre quando citava ela, citava como investigada, denunciada. E foi um trabalho de linchamento, uma condenação antecipada. Pois bem, ganhou de 5-0. A justiça foi feita. Naquele caso, tinha os que defendiam que palavras de delator valiam. Várias acusações da Lava Jato, da PGR, em cima disso. E os 5 ministros do Supremo concordaram que não havia provas. Não basta a palavra de um delator criminoso que quer sair da cadeia, que fala qualquer coisa. Então, esse ponto foi muito importante. Mas também, na quinta passada, o Supremo Tribunal Federal, por 6-5, decidiu que proibir a condução coercitiva da forma que estava sendo feita. E é claro que a gente lembra que, infelizmente, decidiram isso depois daquele espetáculo feito com Lula. Aquela condução coercitiva, com filmagem da Rede Globo, para alimentar o processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Pois bem, a lei já era clara. O que a gente está pedindo nesse país é que se cumpra a lei. Porque a lei dizia, você só pode ser conduzido coercitivamente se você for intimado por 2 vezes e não for depor. O Lula nunca havia sido intimado, mas fizeram aquilo. Mas foi bom que o Supremo, nesse momento, tenha tomado a decisão de proibir esse tipo de condução coercitiva. Hoje, teve uma outra decisão importante, relativa à senadora Gleisi Hoffmann, porque aquela invasão que houve no seu apartamento, num inquérito, um inquérito inicial, só que houve uma invasão com helicóptero da Rede Globo em cima, aquilo foi feito com um pedido de um juiz de primeira instância. E hoje o Supremo disse, olha, não pode. Para ter uma coisa como essa, tem que ser um ministro do Supremo. Aí eu fiquei pensando também, puxa, e naquele processo para o impeachment da Dilma, para esse golpe, olha o que eles fizeram. Um juiz, esse juiz Sérgio Moro, de primeira instância, gravou ilegalmente uma presidente da República. A conversa do Lula com a Dilma. Gravação ilegal. Uma presidente da República só pode ter interceptação autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso se fosse nos Estados Unidos, esse juiz estava preso. Imagina, um juiz de primeira instância autorizar a gravação de uma presidente da República. Aí não. Fizeram tudo isso e mais, ele teve a ousadia de vazar a gravação da presidente da República, gravação ilegal, com o presidente Lula, de novo na Rede Globo. E aquilo foi o grande noticiário do dia, estimulando manifestações contra o governo. Isso não é sério. Isso aqui é a utilização desse sistema judicial como perseguição política. Está claro desde o começo. Contra a esquerda. Contra o povo. Porque o que está por trás de todo esse processo aqui, não tenho dúvida de dizer, é a entrega das nossas riquezas, da nossa soberania, é a superexploração do povo trabalhador que está sentindo na pele tudo isso. E começou lá de trás. Muita gente não notou, achava que não era isso, mas era isso. Desde aquele período do mensalão. A perseguição genuíno, Zé Disseu, e hoje sai uma outra decisão importante.
a segunda turma do Supremo também tomou uma decisão que libertou, nesse momento, o Zé Disseu. Por quê? Porque ele foi condenado em segunda instância, mas ele pode ser absolvido ou ter sua pena diminuída nas instâncias superiores. Em cima disso, houve a decisão da segunda turma do Supremo, decisão importante, decisão correta. E agora eu fico pensando, e o Lula? Porque, veja bem, a situação do Zé Disseu não é uma situação diferente do Lula. O Lula pode, sim, vai ter recursos dos tribunais superiores. Pode ser absolvido. E aí? Aí o Lula, o problema é outro, pessoal. E eu quero aqui falar, olha, chega a ser patético. As artimanhas que estão sendo construídas pelo ministro Fachin e pela ministra Carmen Lúcia. Por que não julgam a ação ADC do presidente Lula sob prisão em segunda instância? Eles sabem que já tem uma maioria no Supremo contra prisão em segunda instância. Sabe por que tem maioria? Se alguém puder me trazer uma Constituição aqui, e abrir no artigo 5º da Constituição, porque o ministro Marco Aurélio, semana passada, deu uma declaração corretíssima na TV portuguesa, dizendo a prisão é inconstitucional. Inventaram essa história de prisão em segunda instância para prender Lula, para tirar Lula do jogo. Foi isso. E está expresso porque o texto da Constituição, nenhum ministro do Supremo, ele pode interpretar, mas não pode decidir contra a Constituição. E está aqui que eu quero ler para vocês, de forma muito clara. Estou vendo? 57, artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. O Supremo deu uma interpretação contra a Constituição, com o único objetivo, prender o Lula, tirar Lula do jogo. Porque Lula é uma ameaça. Porque Lula vai fazer pelo povo, está aqui escrito. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Só que agora tem uma maioria que diz, isso aqui é verdade. Tem uma maioria de 6-5 no Supremo. E o que acontece? Todo tipo de armação. Porque Lula, para impedir que o Supremo decida, comandados pela Rede Globo. Primeiro, lá atrás, quando teve aquela votação do habeas corpus, era para ser julgado na segunda turma. E todo mundo sabia o placar, porque na segunda turma tinha uma maioria contra a prisão em segunda instância de 4-1. Então o Fachin tinha que ter colocado lá. Era um habeas corpus do Lula, era um caso específico. O que ele argumentou? Ah, não. Aqui temos que discutir a tese da prisão em segunda instância. Existia uma ADC. Aí, com esse argumento, ele levou para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, ele não foi discutir a tese geral da prisão de segunda instância, foi discutir o caso concreto do Lula do habeas corpus. Ele deu um argumento para ir para o plenário e não usou. Se fosse para discutir o caso concreto do Lula, era para ter ficado na segunda turma. Aí lá tinha a ministra Rosa Weber, que no caso diz que em tese concorda que é contra a prisão em segunda instância, mas que como havia tido uma decisão anterior do Supremo,
No caso concreto, ela não podia votar contra uma decisão do Supremo. Que se votasse, então, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Só que a Carmen Lúcia não pauta. Dizia, eu não pauto. Eu não pauto. Como pode? É uma armação, é conduzido pela Globo o processo. Está diretamente ligado ao calendário eleitoral, porque eles sabem que Lula, candidato, ganha eleição nesse país. Lidera todas as pesquisas, porque eles achavam que o Lula estaria morto. Olha, depois que o Moro condenar, acabou o Lula, Lula subiu 5 pontos. Aí depois disseram, nós vamos prender. Ele preso, acabou o Lula. Aí tem aquela imagem de Lula nos braços do povo. E o povo segura Lula. Continua liderando em todos os cenários. Aí o que acontece? A defesa do Lula entra agora com outro recurso. Aí o ministro Fachin diz, olha, vamos pautar para o dia 26, que era hoje, pessoal. Hoje era para estar tendo essa decisão do Supremo, da segunda turma, essa que libertou o Zé Disseu, e essa que deu vitória ao Senado Federal naquela invasão do apartamento da senadora Gleisi. Hoje era para estar Lula lá. Então eles marcaram para hoje. Gente, foi uma armação. Na sexta-feira passada, o TRF4, que tinha um recurso, que não tinha despachado, porque eles foram rápido para condenar o Lula. É uma velocidade impressionante. Depois não tinha despachado, não tinha tomado a decisão em cima do recurso. O TRF4, estava marcado o julgamento do Lula para essa terça. Na sexta-feira, eles tomam a decisão contra o recurso, manda para o STJ, para não ir para o Supremo, e o ministro Fachin, naquela sexta-feira de Jogo do Brasil, muito atento, claro, 40 minutos depois, tirou o processo de pauta. Ora, isso aqui não é sério. Sinceramente, esse processo todo não é sério. Isso é um escândalo. É um escândalo. Aí houve um pedido de reconsideração, porque eu, sinceramente, isso é chicana. Houve um pedido de reconsideração para o Fachin, que foi feito agora. Aí ontem, sabe o que ele decide? Ele decide o seguinte, que vai dar 15 dias para a PGR e para o Supremo decidir isso no pleno e fala, sabe do quê? Do artigo 26C da Lei da Ficha Limpa, que fala de inelegibilidade. Aí vocês vão me perguntar, da onde ele tirou isso? Porque ele decide em cima de uma provocação da defesa. A defesa não falou de inelegibilidade alguma. Mas ele bota isso. É espantoso. Como se quisessem criar uma situação para ter uma decisão do Supremo antes de começar o processo eleitoral, declarando Lula inelegível. Isso é ilegal. Porque o processo eleitoral só começa com o registro da candidatura. E o registro é dia 15 de agosto. E nós vamos registrar o Lula como nosso candidato a presidente da República. Agora, não dá para aceitar tudo isso. Ver tudo isso. Eu fico vendo os aplausos, aquela gravação da Dilma e do Lula que eu falei aqui, poxa, ninguém ligou para a legalidade naquele processo. É escandaloso, senhores, o que está acontecendo com o presidente Lula. Eu tive a oportunidade de estar falando com o presidente Lula lá. Ele está indignado, mas ele está mais preocupado, sabe com o quê, senador Paulo Rocha? Com o povo brasileiro. Toda vez que você conversa com o Lula, ele está preocupadíssimo com a devastação social que está acontecendo no país. Ele fala e se emociona. Está indignado com o que estão fazendo com o pré-sal. Nessa entrega que teve na semana passada na Câmara, estão entregando pré-sal para as multinacionais de petróleo a preço de banana. Então ele pensa no país nesse momento. E eu digo a vocês, por que vocês acham que o Lula tem toda essa força? É porque ele fez quando presidente. A pessoa, você que está nos assistindo, pode ser o maior crítico do Lula e do PT. Mas me fale aqui, na época do Lula e do PT, era desse jeito? Na época do Lula e do PT,
a vida do povo mais pobre não melhorou. Foram 32 milhões de brasileiros que saíram da pobreza extrema. Agora, sabe o que aconteceu em 2017? Estamos voltando. 1,5 milhão voltando à pobreza extrema. Quem anda nas grandes cidades desse país, a gente vê a quantidade de gente dormindo na rua. E eles estão cortando o recurso do Bolsa Família. Tiraram 1,5 milhão de pessoas em 2017 do Bolsa Família. Com esse programa maluco de emenda constitucional 95, de austeridade fiscal aqui no Brasil. É uma devastação social, senhores. E é por isso que as pessoas dizem Lula. Porque o Lula sabe o caminho para colocar esse país para crescer. Eu quero falar isso e repetir. Esse país tem jeito, é um país gigantesco, com um povo trabalhador. E sabe qual foi o segredo do Lula? Foi olhar para o mais pobre, foi olhar para o trabalhador. Quando a vida do trabalhador e do mais pobre melhorou, o que aconteceu? As empresas ganharam, o comércio ganhou. Eu fui no Dia das Mães em São João do Meriti, na véspera. E fui lá, no comércio. Tem um comércio ali, Vila dos Teles, grande. Só que as lojas estavam vazias. E eu falava para as pessoas, vocês lembram na época do Lula? E todo mundo dizia, lembro. Lá na Baixada, quando eu vou em Nova Iguaçu, em Queimados, o pessoal diz, olha, na época do Lula, a gente tinha dinheiro para um churrasquinho, para tomar uma cerveja no final de semana, para se divertir com os amigos, com a família. Agora não. Agora é só devastação. Então, o Lula é o caminho da nossa vitória. Eles vão ter que brigar muito, pessoal. Eles estão achando porque eles achavam que a gente estaria morto. Eles achavam. Eles disseram, olha, vamos tirar a Dilma, acabou eles. Aí eles estão mostrando a incompetência, a economia patinando, tudo piorando, porque o crescimento econômico só vem na Rede Globo. Quando era Dilma e Lula, jogavam para baixo, agora querem jogar para cima, mas cadê? 1.400.000 desempregados a mais só no primeiro trimestre de 2018. Eles não sabem fazer porque não se preocupam com o povo. Não se preocupam. O que eles estão fazendo é o oposto do Lula. O Lula cuidou dos mais pobres. Os mais pobres, os trabalhadores, tinham mais dinheiro no bolso. O que é que eles fizeram? Reforma trabalhista. Reforma trabalhista que está... Olha, pessoal, o que os trabalhadores estão perdendo? Sabe quanto diminuiu a entrada na justiça contra patrão? 40%. Porque na reforma trabalhista eles disseram o seguinte, se o trabalhador entrar na justiça e perder, vai ter que pagar o advogado do patrão. Aí o trabalhador olha e diz, eu não vou entrar. É melhor ter uma injustiça ali, mas é melhor não entrar, que ele vai ficar devendo ainda. Tem o trabalho intermitente, o trabalhador pode receber menos que um salário mínimo, trabalhar por hora. Então eles estão fazendo a receita oposta do Lula. Estão tirando o dinheiro do povo. E esses empresários brasileiros, grandes empresários, nem tudo são burros. Porque eles dizem o seguinte, eu vou aumentar minha margem do lucro, porque estou explorando mais o trabalhador. Estou pagando menos. Só que não tem ninguém para comprar. A economia fica nessa situação de paralisação, de estagnação. É tudo em cima do mais